Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é terça-feira, 19 de junho e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Começamos o programa dando espaço para as notícias da região. Uma dívida, uma área dividida. De um lado, tudo em ordem. Do outro, o retrato do abandono. Esse é o cenário da linha vermelha em São Vicente, alvo de inúmeras reclamações na cidade. Linha Vermelha é um dos principais corredores viários da cidade. Neste trecho, um lado da pista está arrumado, asfalto, sinalização de solo, tudo certinho. Mas do outro, o cenário muda completamente. Essa rua aqui é demais, muito buraco. Daqui até o semáforo ali, ó, no final ali é só buraco, só buraco. Não tem condições isso aqui, tá ridículo. Pois é, passar por aqui é um exercício de habilidade ao volante. Desviar, passar bem devagarinho, se não tomar cuidado pode ter prejuízo. Pneu furado ou coisa pior. Difícil se conformar com essa situação. Fizeram uma pista que estava muito boa e essa que está muito ruim, não mexeram em nada, pelo contrário, cada dia que passa está pior. Como é que o senhor se sente como cidadão que paga imposto vendo essa situação? Lesado pela prefeitura, a qual faz esse trabalho. Você acha que o pessoal cuida disso aqui como deveria? Não cuida não. Cuidado do lado de lá e do lado de cá tá parado há mais de 2 meses e ninguém faz nada. Aí fura pneu, estoura pneu, corta pneu dos carros. Agora estamos em outro trecho da linha vermelha, um pouco mais adiante. Aqui mais problemas. Em alguns lugares, lixo e entulho se acumulam. E as calçadas? É buraco por toda parte. Difícil de caminhar por aqui. E em vários pontos não há muretas de proteção. Olha só a situação que a gente encontrou nesse ponto aqui. Além da calçada estar toda destruída, como vocês acabaram de ver, vou pedir para o cinegrafista Leandro Delpec mostrar outra situação aqui. Mostra aqui, Leandro, olha. Não tem mureta e aquele pedaço da mureta ali que restou ameaça cair. A impressão que dá é que pode desabar a qualquer momento. Um perigo. E dentro do canal dá para ver mais um pedaço de mureta que caiu e ficou por aqui mesmo. Os moradores dizem que a região deveria receber mais cuidados. Essa situação é um desrespeito. Eu acho que isso é um descaso total. Como é que a senhora se sente como cidadã, que paga impostos, vê uma situação dessa aqui há muito tempo acontecendo? Lesada. Porque o dele não falta, só o nosso aqui que falta. A Prefeitura de São Vicente informou em nota que a repavimentação da linha vermelha já começou. Mas por causa da greve dos caminhoneiros e da chuva, houve atraso do cronograma. Os serviços vão ser retomados assim que o tempo melhorar. E de acordo com a previsão do tempo, o tempo melhora, começa a firmar a partir de hoje. Então, a gente vai ficar de olho, vai acompanhar, porque de fato a reivindicação dos moradores é legítima e justa. A Prefeitura já começou um processo de repavimentação, nós já conversamos tanto com o secretário de Obras quanto com o prefeito Pedro Gouveia, que nos garantiu que até o fim do ano, ruas que nem sequer viram asfalto há anos, passarão a ver. Então a gente acompanha porque asfalto é infraestrutura e São Vicente precisa ser repavimentada. É um dos maiores desafios da administração acabar com o problema de buracos na cidade. A dor da perda de um filho é imensurável. Só mesmo quem passa por uma situação tão triste pode, talvez, dimensionar o tamanho do sofrimento. Para seguir em frente é preciso ter coragem e, principalmente, contar com ajuda. O grupo Lado a Lado presta gratuitamente um serviço que é bem maior do que um trabalho social. É um gesto de amor ao próximo. A dor incompreensível de quem perdeu o filho caçula em um acidente de carro há 7 anos. É sempre no meu canto sozinha, chorando sem ninguém ver, andando na praia, chorando, fazendo minhas orações com meu filho surfava, ele amava a praia. A tristeza de quem perdeu a única filha que desistiu de viver. Estava namorando, morava em São Paulo, que era o sonho dela, último semestre da faculdade, né? Então, para mim, foi um baque muito grande. As lágrimas de uma mãe que perdeu o filho adotivo em um acidente de moto. Meu único filho, meu maior presente, Rafael, com 28 anos.
A força de um pai que perdeu uma das filhas que tanto amava e criou coragem para falar sobre suicídio. É uma dor sem nome. Quando um filho perde um pai e uma mãe, ele é órfão. Quando alguém perde o marido, a esposa é viúvo. Mas quando a gente perde um filho, não tem nome, em nenhuma língua. Porque isso é uma coisa que não se admite, né? É uma inversão. No decorrer desses anos, eu soube de pessoas que eu salvei. Fui abraçado já por uma jovem da idade da minha filha, na época com 18 anos ainda. Tem uma outra também que eu sei que está salva agora, que ironicamente ela nasceu no dia que minha filha morreu, 13 de março, uma ironia do destino. E está aí se tratando, né? Mantendo-se viva. Já tinha tentado se matar 3 vezes. Desde que o grupo Lado a Lado foi criado há menos de um ano, cerca de 70 pessoas já participaram dos encontros. Uma vez por mês, eles se reúnem para falar da perda, compartilhar experiências, numa ajuda mútua, para que eles consigam seguir adiante sem deixar com que a tristeza tome conta de suas vidas. Isso aqui está me ajudando demais. Demais. Eu agradeço, tenho uma gratidão muito grande por conhecer cada história, cada pessoa que vem aqui. Juliana, que também perdeu um filho e hoje está à espera da Lara, foi quem teve a ideia de criar o grupo de apoio para ajudar almas sofridas que buscam uma palavra de conforto e de carinho. Meu primeiro filho, meu primogênito, Henrique, ele nasceu prematuro, de 34 semanas, e aí ele veio a falecer com 8 dias. Mas o grupo ele veio surgir muito tempo depois, por conta da nossa sensibilização com a situação de uma mãe amiga nossa, que participante de um grupo desses que a gente tem, né, de redes sociais. Ela perdeu a filha dela também, com poucas horas de vida. E aí a gente pensou, por que não ajudá-la? Então a gente criou um grupo paralelo para poder dar apoio para ela. E depois disso a gente pensou, por que não ajudar outras mães? Porque não existia nada parecido aqui em Santos. Então a gente pensou em criar esse espaço mesmo para dar voz às mulheres, aos homens, a todo mundo que foi impactado por uma perda. Vários profissionais se dedicam voluntariamente. A gente faz um encontro por mês, sempre nesse espaço no Lobo Estúdio. A gente tem uma página no Face onde a gente comunica as datas. Não tem custo nenhum para os participantes. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser compartilhar a sua história, quiser vir até aqui, a gente faz esse convite para todo mundo aqui da Baixada Santista, aqui do litoral. Só entra na nossa página, Grupo de Apoio Lado a Lado, no Face, que a gente pode dar maiores informações. A Juliana já esteve aqui conosco, falou da dor da perda do filho e é, de fato, uma lição de vida. Esse espaço, como nós dissemos antes da reportagem, é sim mais do que um grupo de apoio. É, de fato, um ato de amor. Como bem disse uma das entrevistadas, um dos entrevistados, que é o pai, que teve coragem de se expor e falar de um problema tão sério que nós também já debatemos aqui no Bom Dia Baixada, que é o suicídio, tratado como uma epidemia mundial. Quando a gente perde um filho, não tem nome que possa mensurar essa dor. Então, o apoio é fundamental para que seja possível seguir em frente. Agora abrimos espaço para as notícias do futebol. Esquenta o clima político no Santos Futebol Clube, com a possibilidade de José Carlos Pérez deixar o comando do Alvinegro. A sombra de um impeachment paira sobre a Vila Belmiro. A presidência do Santos ameaçada. É a terceira vez que o atual presidente, eleito para o mandato 2018-2020, sofre um pedido de impedimento e corre o risco de, em um mês, perder o cargo. O pedido de impeachment deverá ser entregue ao presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Teixeira, que terá 5 dias para analisar esse pedido e enviar o mesmo à Comissão de Inquérito e Sindicância, que terá então mais 5 dias para informar oficialmente o presidente do clube sobre o processo. O presidente José Carlos Pérez terá então 10 dias para apresentar a defesa dele na Comissão de Inquérito e Sindicância. Depois disso, a comissão terá 7 dias para emitir um parecer ao presidente do Conselho, Marcelo Teixeira, que então deverá convocar uma sessão extraordinária do Conselho para analisar esse pedido.
Uma situação complicada que preocupa torcedores. Fica uma imagem ruim do clube, né? Passar tanto para o futebol brasileiro e como para o futebol mundial. Então, uma época de Copa do Mundo. E o futebol é uma empresa. É um negócio muito grande. Envolver impeachment. O presidente, a instituição Santos é muito grande para ficar com essa palavra muito forte, impeachment para o clube. E vamos fazer o Santos crescer e ir para frente, não regredir. O Santos tem que crescer. É muita coisa envolvida, acho que se for por uma causa justa, tem que haver o impeachment, sim. Como bem disse o torcedor, o Santos é maior que isso. E os santistas merecem uma temporada um pouco melhor. Tudo que está acontecendo dentro do Santos não está tendo reflexo apenas internamente, como também dentro de campo, e isso é o que preocupa. O Santos está numa situação bastante delicada no campeonato, vive momentos de altos e baixos, e parece que patina ainda na tabela. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, a gente volta em 3 minutos, não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e daqui a pouquinho vocês vão acompanhar a chegada ao vivo aqui do pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, Paulo Scaff. Comigo aqui na bancada, o advogado empresário Rogério Conde. Rogério, é a primeira visita dele à região, depois que ele se licenciou candidato oficialmente como pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Aos pouquinhos, essa relação aí de quem está na disputa vai ficando mais clara, né? Oi, Nathalie, bom dia aos nossos telespectadores. Bom, é verdade, o Paulo Scaff é um ator importante, como os outros também o são, mas ele tem uma ligação grande por força do cargo que ele ocupava como presidente do Sistema S e tudo. Então, nós temos uma unidade aqui na Baixada muito importante. Aliás, o Sistema S precisa ser reconhecido. As pessoas como uma referência, né? O maior sistema, a maior organização nesse modelo do mundo. E que funciona, né? Que funciona muito, funciona muito bem. Então, realmente, eu considero ele como uma referência, um ator político realmente muito importante. E agora, acho que vai ser uma tendência dos pré-candidatos ao governo, todos começarem a voltar os seus olhos para a nossa região e começarem a frequentar mais. E eu acho que é importante, e aqui cabe um parabéns a toda a equipe do Bom Dia Baixada, ao Sistema Santa Cecília Televisão, que faz esse papel. Sim, né? Exato. Faz o papel de fomentar essa discussão, de fomentar o debate, para que a gente tenha realmente convicção na hora de fazer a escolha do seu candidato. E é importante frisar que o Bom Dia Baixada ele vem amadurecendo e ganhando o respeito do público, tanto que o Paulo Scaff veio pela primeira vez, ele ainda não era oficialmente pré-candidato e está fazendo questão de começar a agenda dele política por aqui, pelo nosso espaço, para que possa falar de fato com os telespectadores, reforçando a convicção de que é importante se mostrar agora para essa região, que é uma região extremamente importante e com peso quando a gente fala em votação, numa votação como essa que a gente vai ter em 7 de outubro. Não tenha dúvida. A região é importantíssima, acho que demonstra isso com a sua pujança, né, com os números. Nós temos a questão do porto, o polo petroquímico em Cubatão, então muitos postos de trabalho. Então, realmente, eu acho que eles precisam dar esse valor, estão reconhecendo. Nós já tivemos aqui outros, acho que vamos continuar tendo a visita deles. Estamos abrindo espaço para todos, inclusive, né? Para todos eles. E sempre com esse intuito, com o intuito de fomentar, fazer com que a sociedade realmente se aproprie do debate político. Que é o que a gente defende. Exatamente. Aqui, né? Aliás, eu acho que ele está chegando. E possa ter a sua opinião formada. E programa ao vivo é isso. É isso, exatamente. A gente não tem problemas em... Pode entrar, Paulo Scaff, por favor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tá bom. Bom dia. Tá boa, Nathalie. Seja muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez. Eu vou abrir espaço, por favor. E você? Eu vou ficar te assistindo aqui de frente agora. Obrigado, viu? Muito obrigado. Muita neblina na serra, Neblina na serra, caminhão parado na rua que precisava entrar. No final, vinha a pé. Parei o carro à distância e vinha a pé, precisou não chegar. Precisa usar esse microfone aí? Sim, esse. Por enquanto, esse. Mas chegamos, graças a Deus. Chegamos, e isso que é o mais importante. Esse é o mais importante, estamos aqui.
prontos para falar com os telespectadores. Paulo Scaff, é a tua primeira visita à região, oficialmente como pré-candidato ao governo do Estado. Por que você decidiu se lançar como uma opção? Você sabe que essa nossa candidatura a governador, ou pré-candidatura a governador, ela vem sendo construída. Eu lá em 2010, eu nunca tinha me metido na política, reclamava muito dos políticos, como todo mundo faz, era revoltado contra os políticos, contra a política e tal. E por fim, cheguei um dia e falei, quer saber? Eu vou entrar, vou me filiar a um partido político e vou entrar e vou fazer de forma diferente. Já era presidente da Fiesp, do SESI, do Senai, enfim, já fazia um trabalho muito forte em todo o Estado, a exemplo aqui da Baixada Santista e de todos os outros cantos do Estado. E aí me filiei a um partido pequeno, era desconhecido, e saí, quer dizer, entrei sem nada e saí com mais que 1 milhão de votos. Aí eu pensei, puxa vida, eu não fui eleito, mas um bom começo, claro. Mais do que 1 milhão de votos são... considerando quase a Baixada Santista toda. Um estádio de futebol, os 60 mil lugares, são 18, quase 19 estádios de futebol. Dúvida. Bastante, né? Bom, quando chegou em 2014, novamente, eu fui candidato a governador de São Paulo. Dessa vez, ao invés de 1 milhão, eu tive quase 5 milhões de votos. Eu só tenho a agradecer o eleitor de São Paulo, da Baixada Santista, fui bem votado aqui, e de todo o estado de São Paulo, porque eu nunca tive padrinho político, nunca tive ninguém assim que não tinha herança nenhuma política. Entrei com boa fé, com boa intenção. Entrou como um cidadão querendo mudar o sistema, querendo ajudar o país, ajudar o Estado de São Paulo, por meio de São Paulo ajudar o país, enfim. E agora, me licenciei no último dia 6 de junho e hoje sou pré-candidato a governador. Se você me pergunta, e muita gente pergunta, ô Scaff, você está bem resolvido, você tem seus negócios, você preside as maiores entidades do mundo, tem um trabalho fantástico nessas entidades. Para que se meter na política, ainda mais num momento como esse? Realmente, o momento é ingrato da política. Mas é o momento, né? Mas se tivesse tudo em ordem, talvez não precisasse. Não é? Talvez não teríamos nada a fazer. Mas exatamente por essa situação tão complicada que o país passa, que o nosso Estado de São Paulo passa, na segurança, na falta de qualidade da educação das escolas públicas, na falta de bom atendimento de saúde, na infraestrutura complicada, veja aqui na Baixada Santista, são as promessas e Ponte Santos-Guarujá, promessa de VLT ligando todas as cidades, promessa de ligar a Baixada com São Paulo, com São José dos Campos, Sorocaba, as grandes macro-regiões, Campinas e tal. São promessas, o acesso ao Porto de Santos. Enfim, então, por essa razão que eu creio que quem me conhece, me acompanha, sabe que além da seriedade, que é obrigação de todo mundo ser sério e honesto, eu tenho um jeito de realizar, de fazer as coisas. Né? Costumo dizer, ele é um fazedor, né? E eu acho que o que São Paulo precisa, o país está precisando, são de gente que faça. Exatamente. Fale menos e faça mais. E faça mais. Existe de verdade uma possibilidade de aliança com Jair Bolsonaro? Você sabe que eu nem conheço o Bolsonaro. O Bolsonaro, eu tive um contato telefônico com ele há uns 3 anos e eu, pessoalmente, nunca conversei com ele. Mas, para minha surpresa, inclusive, numa entrevista que ele teve a uma importante rádio, ele fez uma referência simpática. E ele citou assim, com consideração a minha seriedade, a ser um realizador, enfim. Então, mostra que ele conhece em relação ao meu respeito e falou bem a meu respeito. Eu só tenho a agradecer ao Bolsonaro, até porque ele hoje tem acima de 20% das pesquisas, então você tem que respeitar 20% do colégio eleitoral como o do Brasil, ou acima de 20%, é de 20 a 30 milhões de brasileiros que hoje querem Bolsonaro. Então ele merece todo o respeito e toda a consideração. Eu só tenho a agradecer a ele por esse carinho, mas eu tenho que ter simpatia com um candidato do meu partido a presidente da República, ou melhor, pré-candidato, que é o Henrique Meirelles. O Meirelles é pré-candidato a presidente da República pelo MDB. Então, nesse momento, em relação ao Bolsonaro, só fica o meu agradecimento e o meu respeito muito grande por ele, mas eu, na verdade, sou simpático ao Meirelles, que é o candidato do MDB à presidência da República, ou melhor, pré-candidato.
Do ponto de vista de tempo em TV, pelas articulações atuais, Paulo Scaff, você teria menos de 15% do destinado. Qual que seria a estratégia para que você seja conhecido, ou melhor, mais conhecido pelos eleitores? Você sabe que a coligação é que leva ao tempo de televisão. Então, vamos dizer, o bloco de 9 minutos, nós temos, em números redondos, vamos dizer, 1 minuto e meio, os meus concorrentes talvez tenham 3 minutos. Isto tudo vai se definir até as convenções, muita água pode rolar. Exato. Mas assim, da maneira que as coisas estão caminhando hoje, né? Eu, sinceramente, eu prefiro ter esse minuto e meio a menos e não estar fazendo pacto com o diabo, ficar fazendo trocas, ficar oferecendo cargos, vantagens, barganhas. Eu não quero saber de troca-troca. Ou seja, quem tiver afim de estar comigo para nós fazermos um projeto para São Paulo, para resolver os problemas de São Paulo, da segurança, da educação, da saúde, da infraestrutura, enfim, trazer São Paulo para a posição que merece, puxar o Brasil para frente, gerar empregos, estimular o empreendedorismo, eu estou com os braços abertos. Agora, para vir, precisa apoiar com X, precisa financiar a campanha de não sei quem, precisa dar secretaria tal e tal, precisa fazer isso, eu não estou aberto para nada. Essa chamada conversa política comigo não tem. Eu prefiro, porque muita gente fala nova política é papo furado. Nova política são atitudes. Então, sinceramente, eu não faço questão de ter uma coligação menor, mas realmente com cabeça erguida, leve, entrar solto para montar uma equipe competente, honesta, que seja melhor para São Paulo. A minha preocupação não é com partidos políticos, a minha preocupação é com o Estado de São Paulo. E eu já tenho um grau de conhecimento de aproximadamente 70%, ou seja, a cada 100 pessoas, 70 me conhecem. Então, eu dependo menos também de me divulgar. E hoje você tem a ferramenta da internet, mídias sociais. Você tem mídias sociais, você tem muitas outras ferramentas. Então, eu não vou abrir mão, em hipótese nenhuma. Os meus adversários optaram por isso, para buscarem uma coligação, para dizerem, eu tenho 7 partidos, eu tenho 5 partidos, eu tenho 10 partidos, como se isto soasse bem para a população. Sinceramente, como cidadão, se alguém chega para mim e fala, eu tenho 10 partidos, eu já falo, quanto custou isso aí? Qual é o custo desse troço? Na hora de montar esse governo aí, quem vai mandar nesse governo? Qual desses partidos? Os 10 vão mandar? E é isso que a gente assiste. Sim. E o meu estilo é diferente, eu prefiro estar menos acompanhado, mas com muito mais liberdade de fazer o melhor para São Paulo, que é o objetivo. Se não for para ser assim, sinceramente, eu não tenho estímulo nenhum a ser candidato a governador para fazer mais do mesmo, esse mesmo aí que não funciona, que a gente assiste, que a gente se decepciona toda hora. Por essa razão, eu não estou preocupado com a questão da coligação. Agora, eu não estou dizendo que eu nego uma coligação. Se algum partido quiser vir sem pedir nada, seja bem-vindo, não é? Mas até agora não é bem o costume que existe por aí. Paulo Scaff, falando em preocupação, eu queria tentar tocar em pelo menos 3 pontos e 3 aspectos importantes que são muito latentes em todo o Estado e também aqui na Baixada Santista. O novo delegado do DEM Inter 6, Dr. Manuel Gatto, acabou de assumir e disse que um dos grandes desafios é combater os crimes de roubo, furto e receptação. No estado de São Paulo, segundo a Secretaria de Segurança Pública, até acabar o nosso programa, das 8 às 9, pelo menos mais 37 pessoas terão sido vítimas de furto no estado de São Paulo todo. Como virar esse jogo? Como combater esse problema e levar a sensação de segurança ao cidadão? Você tem razão. E olha, eu tinha estudos e estimativas de 37 roubos e furtos no estado a cada hora. Os últimos dados que eu tenho, passou a 43. Na verdade, passou dos 40 roubos e furtos por cada hora. Assim como também, em 1 hora, você tem uma pessoa esfaqueada ou baleada no estado, em 1 hora você tem mais do que uma mulher violentada, em 1 hora você tem mais do que um roubo de carga, fora o crime organizado, tráfico de drogas, tráfico de armas, enfim, os pancadões pelas periferias. Sim. E aqui mais na região a gente vive muito esse problema. Crack e o diabo. Então, não há segurança, essa que é a verdade. Nós temos instituições sérias como a Polícia Militar, a Polícia Civil, técnicos
científica, enfim. Mas falta vontade política e coragem para o enfrentamento. Enfrentamento de tudo isso que nós citamos aqui. Precisa, primeiro, uma inteligência integrada. Inteligência significa informação. Você precisa ter e cruzar as informações de todas as polícias e de todos os órgãos que têm informação e aproveitar disso para traçar uma estratégia. Não adianta nada, informação daqui, informação de lá, ninguém sentar e falar, bom, diante disso, nós vamos fazer isso, isso, isso. Essa execução envolvendo a todos. As polícias, a Secretaria da Fazenda, porque crime organizado movimenta dinheiro, movimenta conta bancária, enfim, ter realmente um trabalho organizado contra o crime organizado. Porque grande parte desses outros crimes, eles vêm do exemplo do crime organizado. Depois você tem hoje muita tecnologia, muitos programas, muitos recursos tecnológicos que você pode usar de combate ao crime. Há a necessidade também de mudança na legislação. Por exemplo, hoje, alguém é condenado a 6 anos, cumpre 20% da pena e adeus, sai da prisão. Não pode. E sai da prisão pior do que entrou, muitas vezes. É condenado. Né? Não, sai, apronta e vai para a prisão de novo. É um vai e vem. É condenado a 6 anos, tem que cumprir os 6 anos. Aí vai falar, mas isso é legislação federal, e daí? O governador de São Paulo tem que ser um grande líder político a ponto de ter força para aprovar leis. Olha, eu não para suscitar discussões, né? Não era governador. Como presidente da Fiesp, fiz uma campanha nacional no Congresso Nacional, e nacional porque rodei o Brasil todo, contra a recriação do imposto do cheque em 2007. E nós derrubamos o imposto do cheque. Foi a única derrota verdadeira do Lula no Congresso Nacional durante o governo dele. Pois bem, ninguém acreditava. Sabe quanto a sociedade ganhou? 700 bilhões de reais. Se de lá para cá tivesse sido a CPMF ou o imposto do cheque tivesse sido renovado, em valores de hoje, seriam mais ou menos 70 bi por ano. 70 bi por ano, em 10 anos, 700 bilhões, que é sair do bolso de todos os brasileiros. Então, imagine, e não era governador. Um governador do estado de São Paulo tem que ter uma liderança, tem que ter bancada a ponto de aprovar leis, sim, estaduais, federais, coisas boas para São Paulo e para o Brasil. Então, é um conjunto de medidas que realmente, juntas, você pode levar a um combate efetivo e eficaz do crime. Tem a questão da corrupção na polícia também. Sim. É uma minoria, mas uma minoria que estraga o trabalho da maioria. Então, você tem que ter uma corregedoria enérgica. Você não pode perdoar, tá certo? E aí, o conjunto dessas coisas, e acima de tudo, a vontade política e a coragem. Não adianta fazer acordo com bandido. Acordo com bandido não dá certo. E ouço dizer por aí que tem governos que fazem acordo com bandido para acomodar, para não bagunçar a coisa e tal, mas não pode ser assim. Está aí o resultado. Uma outra questão ainda envolvendo a questão da segurança pública é a valorização desses homens que efetivamente estão frente ao combate ao crime organizado. Nós sabemos que a Polícia Militar e a Polícia Civil vivem um momento bastante delicado, com falta de investimento, com falta de pessoal. E a expectativa é sempre de um novo alento quando muda o governo. Nos teus planos, como que está sendo visto a figura do policial militar e do policial civil? Aqui na região, por exemplo, nós tivemos delegacias fechadas, né? E isso incomodou muito a população dessas cidades. Na verdade, você tem a Polícia Militar melhor equipada, a Polícia Civil precisando ser melhor equipada, a Polícia Civil tem um foco na investigação, a Polícia Militar mais ostensiva. É necessário que estimule, por exemplo, o governo estava discutindo o aumento do teto dos salários do servidor do Estado. Eu penso, o teto é R$21 mil, que preocupação é essa de aumentar o teto? Se tem uma possibilidade no orçamento para dar um aumento, tem que aumentar para policial e para professor, não tem que aumentar para teto para quem já ganha R$21 mil. Tem que aumentar para professor que ganha R$2.300, R$2.400, tem que aumentar para policial que ganha R$3 mil e não para quem já ganha R$21 mil. Então, eu não teria nenhuma preocupação em relação, em relação a essa questão de teto. Não é? E o que é necessário é uma rearrumação de tudo isso. Não é? Você, como eu disse, hoje você tem recursos tecnológicos, você pode, de uma forma eficiente, você pode ter um resultado bom. Agora, sem dúvida, a presença policial é necessária também.
Então, o que precisa é rearrumar essa questão das nossas polícias. É um exército. Nós não podemos falar assim, não existe. Quando você tem 85 mil homens na Polícia Militar, 25 mil da Civil, e mais, eu estou dando em números redondos, mais uns 5 na técnico-científico, você tem 115 mil homens. Muitos exércitos do mundo não têm 115 mil homens. Exato. Nós temos nas polícias nossas 32 aeronaves, entre aviões e helicópteros. Os bandidos não podiam levar vantagem sobre os mocinhos. Os mocinhos são fortes. Agora precisa organizar, precisa ter decisão, força política e decisão, coragem. Quantas vezes a gente vê acontecer absurdos, a presença da autoridade policial e sem tomar atitude. Por quê? Porque faltou uma ordenzinha vindo de cima. Então é a falta da vontade política, é a falta da coragem de cumprir a lei, de preservar o patrimônio público, o patrimônio privado, enfim, tem que ter firmeza. Quando a coisa está bagunçada, você tem que pôr ordem na casa. Quando já está em ordem, as coisas podem ser mais amenas, mais tranquilas. Mas a segurança pública no nosso Estado, não só aqui na Baixada Santista, mas em todo o Estado de São Paulo, é um grande desafio. É um grande desafio, como também, não é menor desafio, a educação. Educação, porque a gente sempre diz aqui que essa sensação de insegurança passa muitas vezes pela falta de uma política pública séria em educação. Não tem a dúvida, a educação é um investimento para o futuro. E principalmente hoje em dia que nós estamos nessa grande revolução tecnológica, chamada Quarta Revolução Industrial, onde estamos vivendo a era da inteligência artificial, da realidade virtual, o que vai dar oportunidade às pessoas daqui a 10 anos de conseguir um emprego, de montar seu próprio negócio, é conhecimento, é educação. Quando você tem 3.800.000 alunos na escola pública do Estado, aqui na Baixada Santista são 110 mil, entre ensino fundamental e ensino médio. 110 mil alunos na Baixada, entre todas as cidades aqui que compõem a Baixada Santista, indo para a escola e não aprendendo, nem sempre são as exceções que funcionam bem. Professores não estão valorizados, não são respeitados. Quando você olha uma situação dessa... Violência dentro da sala de aula. Violência contra professor. Craques na porta da escola. Então, na verdade, quando você vê uma situação dessa, você fala, opa, isso daí... A quarta revolução industrial não chegou para eles Você está com um problema hoje, mas isso está garantindo que você vai ter problema no amanhã. Claro. Então, também, nós temos que tomar providências muito fortes. Toda a minha experiência do SESI Senai, eu presido o SESI Senai de São Paulo há 13 anos. Estou no 14º ano. Toda essa minha experiência eu quero levar para a escola pública do Estado, valorizar o professor. Nós temos grandes quadros no Estado. Grandes mestres. Agora, que estão lá, muitas vezes, sendo até desrespeitados. Um professor é autoridade, tem que ser respeitado, tem que ser valorizado. Então, o que eu espero, eu tendo a oportunidade, sendo da vontade do eleitor de São Paulo e da vontade de Deus, naturalmente, eu ser governador de São Paulo, pode estar certo que a questão da educação eu vou pegar com muita firmeza, para que a gente realmente tenha uma grande revolução, como fiz no SESI Senai, uma grande revolução, inaugurando na educação, inaugurando 120 escolas do SESI novas, espalhadas por todo o Estado, dezenas de escolas do Senai, renovei, revitalizei tudo, enfim, do mesmo jeito eu farei no Estado. E a saúde, se a gente deixar de falar de saúde, é a mesma coisa também. É a mesma coisa. É um desencontro. Você tem, desde das UBSs, aí você tem UBS, você tem AMA, você tem AME, você tem Policlínica, você tem UPA, você tem hospital de alta complexidade. Mas essas coisas não estão organizadas, falta uma gestão. Nós temos aqui um hospital de referência, que é o Guilherme Álvaro, e que deveria ser referência, mas infelizmente não é, porque muitas vezes falta remédio, falta médico, falta inclusive tratamento e as pessoas acabam morrendo à espera de... Você, muitas vezes, um primeiro atendimento, você não tem, começa lá, uma UBS que atenda direito, aí a pessoa, para tomar uma aspirina, acaba indo para o hospital. Exatamente. Aí está tomando o lugar de alguém que precisaria estar no hospital. Você tem isso que você fala, ora você tem equipamento sem manutenção, ora você não tem equipamento, ora você tem um médico, mas falta remédio, ora tem um remédio, mas falta o médico. E no fim dessa cadeia a pessoa morre. E no final, olha, eu ouço dizer por aí que não tem filas sim. Agora, a fila grave é a fila que mata. Hemodiálise não pode ter fila, porque quem precisa fazer hemodiálise e tiver que esperar numa fila, morre. Quando a pessoa opera do coração, de câncer,
precisa fazer quimioterapia. Não pode ter fila para quimioterapia. E tem. A fila para quimioterapia mata também. Marca-passo mata. Operação de coração para crianças, quando não pode esperar. Não também pode. E tem fila de tudo isso. Então é absurdo, né? Uma coisa que pode condenar a pessoa à morte, esperar numa fila, é um absurdo. Então, olha, em suma, a gente sente que o Estado precisa ser realmente... Reinventado, reorganizado? Eu diria que sim. Os novos tempos têm que ir para o Estado. O Estado tem que ser um Estado moderno, um Estado ágil. Por isso que tudo começa agora. Quando começa a fazer coligações, começa a distribuir já o governo para partido tal, secretaria tal, partido tal, secretaria tal. Na hora de montar o governo, o que vai pesar não é a competência, a seriedade, o conhecimento. O que vai valer é o interesse partidário para pôr alguém lá, para empregar não sei quantas pessoas, que muitas vezes não têm competência nenhuma, não são nem ligados à área. Por isso que tem que começar agora. Eu estou muito feliz se ficar sem coligação nenhuma, desde que eu não precise ceder nada. Agora, repito, eu não estou desprezando uma coligação, mas se for para fazer troca-troca, eu prefiro sair em chapa pura e chegar lá adiante e ter a liberdade de montar um governo de tirar o chapéu. De meritocracia. De meritocracia, de conhecimento, de seriedade e tal. Aí você vai ver mudar, as coisas começam a mudar e falo, puxa, então é possível. Você sabe, muitas vezes eu tive assim situações que pareciam impossíveis. Quando eu fui candidato à Fiesp, falaram, impossível. Imagina, ele quer ser candidato a presidente da Fiesp, eu era um empresário de porte médio, não era grande grupo, não tinha tradição na Fiesp, não tinha pai, avô na Fiesp, enfim. Fui eleito com 60% dos votos, surpreendi a todo mundo, mas fui reeleito pela 4ª vez em dezembro passado, quase de forma unânime, 97%, 98% dos votos. Então, quando foi a CPMF, o imposto do cheque, ninguém acreditava. Imagine, vai conseguir derrubar o imposto. O Lula manda no Congresso, derrubamos. Quando foi para reduzir 20% na conta de luz de todos os brasileiros, conseguimos. Então, o engole-sapo também já está dando resultado. O engole-sapo também já está baixando aí a questão de cheque especial, cartão de crédito e tal. Então, eu me lembro, uma jornalista uma vez escreveu assim, como é que chama? O homem das operações impossíveis. Porque sempre alguma coisa que parece ser impossível, não é. O governo do Estado de São Paulo não é impossível. É bem possível e a gente pode, aqui em São Paulo, dar exemplo ao Brasil e eu diria até ao mundo, como hoje o SEDES-SENAI dá. Muita gente da Alemanha, da Suíça, da Coreia, vem aqui e tira o chapéu pelo que vem das nossas escolas do SEDES-SENAI. Nossos alunos vão para o exterior e ganham medalhas de ouro em competições contra países do primeiro mundo. Há pouco tempo, há um mês, em Houston, nossos alunos do SESI participaram de uma competição de robótica. Eram 58 países, 107 equipes. Tiramos o primeiro e o segundo lugar mundial. 2 SESIs, de Americana e Jundiaí. Estamos falando de brasileiros. Estamos falando de brasileiros. Paulo Scaff, infelizmente nosso tempo acabou. Gostaria muito de agradecer a tua disponibilidade, agradecer a tua assessoria, toda a tua equipe que sempre nos atende muito bem. Te desejar sorte nesta caminhada rumo ao governo do Estado de São Paulo e que, é o que eu digo a todos os candidatos, que Deus abençoe as ações e atitudes. Amém, viu? Eu que agradeço a vocês, parabenizo a vocês pelo trabalho aí de comunicação de qualidade, correta, honesta e, mais uma vez, me perdoe a chegada um pouco atrasada hoje aqui, mas muito obrigado. E obrigado a todos que nos acompanharam também. Felicidades. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.